Olá, olá, olá! Olá, gente, tudo bem com vocês? Iniciamos hoje o estudo da disciplina mais importante para aprovação no próximo concurso aí que vai sair, concurso do TSE Unificado, que tá chegando, prova tá chegando, ainda dá tempo de estudar, mas tem que começar hoje. A matéria de direito eleitoral ela é extremamente extensa e eu vou dar uma dica para vocês. O que é mais importante é decorar a lei seca. Lei seca, o que mais cai, é o que é mais importante quando a gente fala de direito eleitoral. Eu vou dar alguns macetes para você e sempre vou te mostrar quais são os artigos mais cobrados, te explicando esses artigos com exemplos, facilitando o seu entendimento, e eu sempre vou trazer para vocês questões que cobram esses artigos. Então não se preocupe, com essa forma de aprender, você vai conseguir entender o conteúdo desses artigos e vai conseguir fixar na sua memória, porque eu sempre vou trazer para vocês exemplos práticos para facilitar o seu entendimento. Primeiro tópico do edital. Primeiro ponto, gente, quando eu falo de direito eleitoral, o que é mais importante, o que é mais cobrado? O que acontece? 20% do conteúdo da matéria responde 80% das questões. E eu passei os últimos anos encaixando todas as questões dos meus livros. Então eu sei te falar com segurança que nenhum outro professor vai te falar o que é mais cobrado, o que mais aparece nas provas de concurso. Quando eu falo de direito eleitoral, o que é mais cobrado são os direitos políticos, partidos políticos, organização da justiça eleitoral e propaganda política. Grifa aí no seu caderno, anota, isso que é o mais cobrado. Eu, gente, encaixei todas as questões de prova ao longo desse livro. Vocês já sabem. Dessa forma, tudo que está destacado em verde responde a 100 questões de prova. Tudo que está destacado em amarelo responde a 200 questões de prova. E tudo que está destacado em vermelho a mais de 300 questões de prova. Leu essa página, já aproxima o seu lado do QR Code de questões e responda as questões que cobram o conteúdo dessa página. Assim, você aplica o que você acabou de aprender imediatamente. Memoriza muito mais, o que vai facilitar, o seu entendimento e você vai compreender como que a banca cobra. Esse que é o pulo do gato. Prof, estou com dúvida em alguma coisa que está ali escrita. Tem explicação em áudio de cada página do material. Então, facilita muito o seu entendimento também. Vamos lá. Primeiro tópico do seu edital. Conceito de direito eleitoral. Direito eleitoral. Direito é um conjunto de regras, né, gente? E quando eu falo direito eleitoral, eu estou falando das regras que vão regulamentar o processo eleitoral. Para quê, prof? Para conferir legitimidade. Para garantir que esse processo seja realizado em conformidade com a lei, em conformidade com honestidade, em conformidade com os princípios aí do Estado Democrático de Direito. Então, qual que é o primeiro ponto que você tem que lembrar? Direito eleitoral é o conjunto de normas e princípios que tratam sobre processo eleitoral, regulamentam o processo eleitoral para garantir legitimidade a esse processo eleitoral. Esse é o primeiro tópico do seu edital, muito fácil. Vocês já sabem que o direito, as regras que regem, como que a gente vai conviver, as regras que estabelecem como que nossa sociedade vai funcionar, essas regras são divididas em dois grandes ramos, direito público e direito privado. O direito público envolve todas as áreas do direito que regulamentam a atuação do ente público, do ente estatal. O direito privado regulamenta as relações que existem entre dois particulares. Dentro do grande ramo direito público, está o direito administrativo, que trata sobre a função administrativa do ente público, está o direito constitucional, que fala sobre a constituição desse ente público, está o direito eleitoral, que fala sobre o processo eleitoral para a eleição dos governantes, que vão estar onde? No Estado, governando o povo naquele território, beleza? Então, direito eleitoral, ramo do direito público, que regulamenta todo o processo eleitoral para fins de conferir a ele legitimidade. Primeiro ponto. Prof, quando a gente fala de processo eleitoral, a gente tem que lembrar também daquele regime de governo, que você sempre fala, Regime. Regime vem de regra. Regime vem de regime para emagrecer, Regime para emagrecer é coisa do demo. Ninguém gosta de seguir regra, ninguém gosta. É coisa do demo, de democrático. O regime de governo adotado no Brasil é um regime de governo democrático, onde nós, o povo, temos todo o poder. Por quê, prof? Todo o poder que o Estado tem vem do povo. Só que o povo exerce esse poder de duas formas, diretamente e indiretamente. Quando você participa do processo eleitoral, você elege alguém para o quê? Para representar os seus interesses. Você elegeu aquele representante. Indiretamente você está lá, porque você participou do processo eleitoral. Então, por meio das eleições,
o povo participa da gestão do Estado de forma indireta. E de forma direta, prof, existem alguns instrumentos no Brasil de democracia direta, onde o povo decide diretamente e muda os rumos daquela sociedade. Quais são esses instrumentos de democracia direta? Plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei. Então, por hora você vai lembrar, todo o poder do Estado emana do povo. O povo exerce esse poder de forma direta, através do plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei, e de forma indireta, quando ele participa das eleições e elege um representante. É assim que vai funcionar. Nós estamos, então, numa democracia mista, galera. Existem alguns instrumentos em que o povo decide diretamente, democracia direta, e existem instrumentos de democracia indireta, quando os representantes decidem em nome da população. Beleza? Dito isso, segunda questão da sua prova. Qual que é o regime de governo adotado no Brasil? Democracia mista, que mescla instrumentos da democracia direta e instrumentos da democracia indireta. Outra questão de prova. Segundo ponto agora, um ponto muito cobrado, direitos políticos. Eu quero falar agora sobre o direito de sufrágio, o direito de participação na formação da vontade política do Estado. Prof, quando você fala de formação da vontade política, você está falando daquela função de governo? Exatamente. Função política é sinônimo de função de governo. A função do alto escalão do Estado de tomar as grandes decisões. Quais serão as políticas públicas que serão implementadas? Onde que a gente vai gastar o dinheiro público? O que a gente vai fazer? Tudo isso são decisões, o quê? Políticas, decisões de governo. Beleza. Quando eu falo de direito político, eu estou falando do direito que o cidadão tem de participar do processo político, da formação aí da vontade popular. Quando eu falo hoje, gente, a gente está adotando no Brasil um sufrágio universal. Como assim? Para que você possa votar, né? Você não precisa atender nenhum tipo de requisito especial. Por quê, prof? Lá no passado, só podia votar quem tinha uma determinada renda. Quem ganhava bem, quem tinha dinheiro. Depois, só podia votar quem tinha um nível educacional, um nível de estudo X. Depois, só podia votar durante muito tempo somente os homens. Agora, sufrágio universal. Todo mundo pode votar, todo mundo participa. Calma que a gente vai falar desse todo mundo, existem alguns requisitos, né, para a capacidade eleitoral ativa, que é a capacidade de ativamente votar, participar do processo eleitoral. Mas o sufrágio universal está falando dessa possibilidade de participação na formação da vontade política do Estado. Ok. Além disso, prof, me explica um pouquinho esses instrumentos que você falou de democracia direta. Você disse que todo cidadão pode votar, mas também existem alguns instrumentos em que o cidadão toma uma decisão direta, não através dos seus representantes eleitos, diretamente. Por exemplo, plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei. Me explica isso que eu já esqueci. Plebiscito, gente, é um pré-bicito. De prévia, uma consulta prévia, que é realizada à população a respeito de um ato administrativo, um ato legislativo que ainda não foi editado. É um plebiscito, é um pré-bicito, uma consulta. Por exemplo, foi feito um plebiscito no estado do Pará, verificando se a população achava ok, concordava na divisão do estado em 3 outros estados: Pará, Carajás e Tapajós. A maior parte da população votou pelo não. Não queremos dividir o estado do Pará. Isso aconteceu em 2011. Gente, todos os conceitos agora vêm com essa quarta cor, que é o azul. O azul é o exemplificando. Todo conceito agora tem um exemplo. Aqui eu estou falando exatamente desse exemplo aqui do Pará. Pará, Carajás e Tapajós. Beleza. Além disso, referendo. Ai, pessoal, oi, professor. Pessoal que está aqui assistindo a live, professor André. O professor está me dando uma aula de inglês. Maravilhoso. Vocês sabem que a prof morou nos Estados Unidos, mas eu precisava de um inglês mais avançado, e é ele que está me ajudando. Depois vocês sigam ele, eu gosto muito do trabalho dele, uma dica boa. Beleza, referendo. O que é referendo? Referendo, gente, é uma consulta realizada após. Após a edição de um ato administrativo, ato legislativo, é feito um referendo, é uma consulta popular para conferir aquele ato que eficácia, para referendar aquele ato, para ratificar aquele ato. Prof, me dá um exemplo. Estatuto do Desarmamento.
O Estatuto do Desarmamento, gente, fazia uma seguinte previsão: é proibido a comercialização de armas de fogo. Foi feito um referendo. E aí, população? Vocês concordam com a proibição de comercialização de armas de fogo? A população falou: não concordo não. E aí, então, esse artigo não tem mais eficácia. Em razão do referendo, dessa consulta popular que foi feita, a consulta foi respeitada. Isso aconteceu, gente, agora em 2005. Muita gente deve lembrar. Além disso, iniciativa popular de lei. Sabia que eu e você, a gente pode elaborar um projeto de lei? Podemos. Prof, esse projeto de lei vai ser analisado pelo Congresso? Não. A gente está falando aí de 200 milhões de brasileiros. O Congresso não tem condição de analisar toda a proposta. Como é que vai funcionar? Se a gente quiser elaborar uma proposta de lei, a gente vai ter que reunir um número de assinaturas. Quantas assinaturas, prof? 1% do eleitorado nacional. Isso é pegadinha de prova, eu tenho certeza que vai cair. Não é 1% da população nacional. 1% do eleitorado. Prof, quem que é eleitor? Quem que é cidadão? Aquele que se alistou perante a Justiça Eleitoral. Já te explico sobre o alistamento. Mas então, para que a gente possa, reunir um número de assinaturas e levar um projeto para o Congresso, ele tem que ser assinado por 1% da população eleitoral, população que vota, tá bom? E esse 1% de assinaturas tem que estar distribuídos em pelo menos 5 estados, com não menos 0,3% dos eleitores de cada estado. Ah, prof, é muito requisito, muito mesmo, mas a gente consegue. Conseguimos. Prof, e daí? Quando eu consegui isso, aquele projeto de lei entra na pauta do Congresso? Entra na pauta do Congresso. Olha como que o povo, se unir, pode o quê, gente? Pode fazer a diferença. Pode fazer a diferença. Muita coisa que a gente quer mudar aí, a gente pode apresentar um projeto de lei que vai ser votado. A gente pode fazer a diferença. Olha o poder do povo. Beleza. Agora, falei sobre os 3 instrumentos de democracia direta. Quero falar sobre o grande instrumento de democracia indireta, que são as eleições. Através das eleições, nós participamos da formação da vontade política do Estado. Por quê? Se a gente elegeu aquela pessoa, aquele representante, indiretamente nós estamos lá, representados por ele, tá bom? Prof, a gente faz isso através do quê? Através do voto. O voto no Brasil é direto, secreto, periódico, igual, obrigatório. Pera aí que eu vou falar pra vocês. Voto direto. Como assim? Você vai lá e vota. Você não pode fazer uma procuração. Mãe, vota em meu nome. Não pode. Até porque a gente não pode confiar em ninguém, nem em familiar, sobre essa questão de voto. O voto é direto. Se você, porventura, não votar, tem que justificar. Se não justificar, você está sujeito a penalidade, está sujeito a multa. Então, vota direto. Além disso, o voto é secreto. Você não precisa manifestar em quem você vai votar. Não precisa. Prof, mas virou moda falar na rede social em quem vai votar. Pois então, gente, tem muito dinheiro rolando atrás disso. Tem muito influenciador legal ganhando muito dinheiro para falar em quem que ele vai votar. Então, não acredita em tudo que você está vendo, não. Além disso, igual. O voto de quem é rico, quem é pobre, tem o mesmo valor. Olha que maravilha. Isso é uma evolução social. Além disso, obrigatório. A obrigatoriedade do voto, ela não é cláusula pétrea. Como assim? Isso pode ser modificado. O voto pode se tornar facultativo no Brasil? Pode. Pode se tornar facultativo como acontece nos Estados Unidos. Isso pode acontecer. Mas hoje o voto é obrigatório. Tem que votar. Se não votar, tem que justificar. Se não justificar, vai pagar multa, tá bom? Beleza, prof. Você falou com a gente que o voto é ligado àquele conceito de sufrágio. Sufrágio está ligado à capacidade de votar e de ser votado. Você falou pra gente que no passado o sufrágio era censitário. Só quem tinha dinheiro, terras, podia votar. Depois, sufrágio capacitário. Só quem tinha um nível de instrução podia votar. Depois, sufrágio o quê? De gênero, só o homem podia votar. E depois, sufrágio universal, que é o momento que estamos agora, né? Você, cidadão, não tem que apresentar nenhum tipo de requisito, não tem que comprovar uma renda X para conseguir votar. Não precisa, graças a Deus. Beleza. Prof, quando você falou com a gente que o voto é direto, secreto, obrigatório, existe alguma situação em que a gente vai ter eleição indireta no Brasil? Gente, existe. Se o cargo de presidente e vice-presidente ficarem vagos nos 2 últimos anos de mandato, teremos eleições indiretas, eleições no Congresso. Como assim? Exemplo prático, olha, eu sempre trago um exemplo.